Bem, gente, está começando hoje, estreando hoje o podcast Casa do Garay, com o apoio, do jornal DR1, que é o nosso patrocinador, nosso apoiador, nosso sócio. Um beijo para a doutora Ana Cristina, para toda a equipe do jornal DR1, para a Aline, para o Nael, para o Arthur. Eu vou esquecer, gente, aqui, que eu estou emocionado, porque hoje é a estreia de um projeto maravilhoso, que é um projeto de informação para você que vai assistir a partir de hoje o podcast Casa do Garay. Então você pode acessar nossas redes sociais, nosso Instagram, que é o @podcast Casa do Garay, e também o @jornal DR1, que o Casa do Garay vai ser um quadro dentro do jornal. São quase 500 mil seguidores já. Então vem fazer parte dessa equipe, desse projeto maravilhoso, que a Casa do Garay não é minha, não é sua, é nossa, é de todo mundo. Aqui vão ter profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade. São advogados, são pessoas médicos, dentistas, fisioterapeutas, gente da comunicação. Kelly Jorge, ex-FM O Dia, já marcou aqui uma entrevista comigo. Marcelo Duque vai vir aqui também, que faz stand-up comedy, está arrebentando no Brasil. E profissionais que vão trazer informações importantíssimas. Você vai estar aqui enriquecido de informações. Hoje, na minha estreia, eu fiz questão de trazer esses dois profissionais, que é o doutor Romário Bezerra e também o doutor David Ferreira, do escritório Romário Bezerra Advocacia. Bom dia. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite de participar do nosso podcast. Muito bom dia, Robson. O prazer é todo nosso. É um prazer imenso estar aqui, contribuindo com questões de grande relevância, acrescentando e aprimorando ainda mais esse trabalho sensacional. A gente conhece aqui seu trabalho, a gente sabe que você trabalha com total afinco e dedicação, e esse projeto já deu certo. Exatamente. E eu tava vendo aqui no nosso tema. Obrigado, pelas palavras. O doutor Romário, é o que eu falo, aqui vai ser doutor Romário, mas é Romário Bezerra, já é meu irmão da vida, uma pessoa que eu tenho um apreço, um carinho, uma admiração, não só no pessoal dele, que é uma pessoa sensacional. Eu estou com a minha esposa hoje aqui, ele sempre traz um presente para mim, sabe? Nunca esquece, é um gentleman, aquele que abre a porta, espera você sentar, ele fecha a porta, tá difícil pessoa assim. E no profissional, é meu advogado pessoal também, indico para ele para várias pessoas, e não teve uma pessoa que não me ligasse de novo no feedback e falasse: "Ô Robson, esse cara, ele cometeu uma coisa que eu não gostei". Não, todos eles dão nota 1000 para o doutor Romário Bezerra. Então, doutor Romário, eu estou falando isso, não é para rasgar seda, é para falar que eu fiz questão que você e o David viessem aqui na estreia do meu programa, mas por uma retribuição ao carinho e à competência, o carinho profissional, ao carinho pessoal e à competência profissional tua e do teu escritório e de todos os seus associados. Perfeito. Tá bom? Você trouxe um tema aqui pra gente que eu julgo assim, assim que eu li, eu falei: caramba, que tema bacana. É o mito da aposentadoria para quem nunca contribuiu. Não é isso? É isso mesmo. Eu quis trazer esse tema logo nesse primeiro momento, para as pessoas, porque muitas são as informações que são divulgadas nas redes sociais, na grande mídia, de um modo geral, dizendo que quem nunca contribuiu com o INSS pode ter direito a uma aposentadoria. E eu vim esclarecer aqui, enquanto advogado, não é achismo, não é conjectura, nada disso. Eu vim dar o parecer técnico. Você que nunca contribuiu com o INSS, você não tem direito à aposentadoria. Por isso que eu digo que é um mito dizer que você vai se aposentar se você nunca contribuiu com a Previdência Social. Primeiro, por quê? O artigo 1º da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, já diz o seguinte: a Previdência Social mediante contribuição. Então, a gente já percebe que para você ter acesso aos benefícios da Previdência Social, você precisa contribuir. Se você não contribui, você não tem direito. Mas o que muitas pessoas acabam confundindo é que existe um benefício assistencial, que não é previdenciário. É um benefício que começa lá na assistência social, que a gente chama ele de benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, e muitas pessoas chamam ele de LOAS. Então, esse benefício ele não é uma aposentadoria, ele é um benefício assistencial, que é devido ao idoso com 65 anos, seja homem ou seja mulher, ao deficiente também, cuja renda familiar seja igual
igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Nossa. Então, quem recebe mais do que 1/4 do salário mínimo não vai ter direito a esse benefício, mesmo que seja idoso ou deficiente. Só que é muito propagado. Às vezes você olha publicidades aí em outdoor, né, buzzdoor, no caso dos ônibus, dizendo: você que nunca contribuiu, você pode ter direito a um salário mínimo, a uma aposentadoria do INSS, e essa não é a bem da verdade. Para você ter direito hoje às aposentadorias, né, às aposentadorias programáveis, você precisa ter tempo mínimo de contribuição. Hoje a aposentadoria mudou. Para a mulher é necessário que ela tenha 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição. O homem é necessário que ele tenha 65 anos de idade, com 20 anos de contribuição. Uau. Sem isso, não vai ter direito ao benefício. Existem aqueles que podem se enquadrar dentro das regras de transição. Então, são aquelas pessoas que já contribuíam com a Previdência Social antes de 13 de novembro de 2019, que foi quando entrou em vigor a reforma da Previdência. Então, para essas pessoas, elas podem ter direito a determinadas regras de transição, como, por exemplo, a regra de pontos, somando idade mais tempo de contribuição, a regra do pedágio 50%, pedágio 100%, mas para isso é necessário que ela tenha um tempo mínimo. No caso da mulher, pelo menos 30 anos de contribuição. No caso do homem, 35 anos de contribuição, para ele adentrar nessas regras. Sem isso, não vai ter direito, só vai conseguir se aposentar por idade. E aí, muitas pessoas pensam que assim, nunca contribuí, vou me aposentar. Não é uma aposentadoria. Eu sempre digo o seguinte: a principal diferença entre a aposentadoria e o benefício assistencial do BPC-Loas é o 13º. Aposentado recebe 13º. Quem recebe BPC-Loas não tem 13º, porque ele é um benefício assistencial. Quantos meses nós temos no ano? 12. Então, ele só vai receber pela quantidade de meses existente. Ali. Exatamente. Então, essa é a principal diferença. Recebeu 13º é um benefício previdenciário. Não recebeu é um benefício assistencial. Então, você que está aí nos acompanhando, você que vai ouvir depois esse podcast, já fique sabendo. Ouviu dizer que você tem direito sem contribuir, já pode desconsiderar, porque é propaganda enganosa, é a pessoa que quer te ludibriar, quer se aproveitar da sua inocência, da boa-fé de muitas pessoas, não é, que acabam carecendo, que dependem desse rendimento para poder sobreviver, dependem do salário mínimo para poder sobreviver, mas se não contribuiu, não tem direito. Mas é claro, tenho 65 anos de idade, recebo 1/4 do salário mínimo, ou menos do que isso, a renda da minha família não passa disso, posso ter direito? Pode, desde que você primeiro requeira junto ao CRAS, ao Centro de Referência da Assistência Social, a inscrição no CAD único. Então você precisa fazer a inscrição no CAD único, você vai preencher um formulário, não é, se responsabilizando pela veracidade das informações, sob pena de, se mentir ou omitir, vir a responder a processos criminais e até mesmo processos administrativos, e nessas situações a pessoa acaba sim, depois de passar pelo crivo do INSS, ela passa a ter direito a esse benefício. Mas aí é importante lembrar que o benefício ele começa na assistência social. O INSS é apenas o órgão pagador. Eu uso muito o exemplo do seguro-desemprego. O seguro-desemprego ele nasce lá no Ministério do Trabalho e Emprego, sim, mas quem faz o pagamento é a Caixa Econômica Federal, não é? Então, do mesmo jeito, o BPC-Loas ele começa na assistência social e o INSS apenas é um órgão pagador, ele apenas faz o pagamento desses benefícios. Olha, então, para as pessoas, né, surgem muitas dúvidas nessa questão de aposentadoria, até mesmo porque tem reformas em cima de reformas, e geralmente eu mesmo me perco, né, até para dar uma informação para alguém. Então, aquela pessoa que ela contribuiu, vamos falar assim, 10 anos, ela contribuiu com carteira assinada e tudo mais, perdeu o emprego e não contribuiu mais. Fez 65 anos, ela não pode se aposentar. Não, porque são requisitos cumulativos. Se eu tenho um, mas eu não tenho o outro, não vou conseguir. Então, se a pessoa tem a idade, no caso da mulher, 62, mas não tem os 15 anos de contribuição, não vai se aposentar. Ela precisa voltar a contribuir para
atingir ali aquele tempo de 15 anos. Atingiu, independente da idade, pode ter 70 anos, aí sim ela vai ter direito à aposentadoria. Eles são sempre cumuláveis, nunca se pode excluir um ou outro. São necessários que você preencha os dois requisitos de forma simultânea. Entendi. Para aquela pessoa também, que ela, antigamente, na minha época, né, a minha mãe, por exemplo, ela nunca trabalhou na vida. Ela era do lar, ela cuidava dos filhos, cuidava da casa, e antigamente, na minha época, era muito disso. Né? Depois a mulher ela veio crescendo, ela veio conquistando, né, o espaço no mercado de trabalho, e hoje está essa potência que a gente vê. Mas para pessoas que tiveram essa vida, no caso da minha mãe, que nunca contribuíram, ela teria direito à aposentadoria. Isso eu estou falando lá de trás. Minha mãe era de 46, né? Nunca contribuiu. Tinha alguma aposentadoria para esse tipo de pessoa? Não. Não. Todas as aposentadorias, elas dependem de contribuições, não é? Ela poderia ter direito a algum tipo de benefício assistencial, mas a aposentadoria propriamente dito não teria. Existem aqueles que trabalham voltado para o campo, mas aí é uma outra situação. Esses que trabalham para o campo, eles não precisam contribuir. São os trabalhadores rurais, de um grande modo, né? Eles não precisam contribuir para a Previdência, mas eles precisam demonstrar a atividade rurícola, a atividade voltada para o trabalho no campo. Então, se ela consegue demonstrar que trabalhou para o campo, ela vai ter direito à aposentadoria, mesmo que não tenha vertido uma única contribuição para a Previdência Social. Agora, se ela era trabalhadora urbana, mesmo que fosse do lar, e nunca contribuiu para o INSS, aí, infelizmente, não vai ter direito à aposentadoria e o filho vai ter que auxiliar. Podia ter uma legislação para as mulheres do lar aí, ou para os homens do lar. Para as pessoas que vão nos assistir e estão assim, pô, estou com 40 anos de idade e eu nunca contribuí. Você faz algum tipo de projeção, de estudo, né? Assim, pô, vamos fazer, como é que se chama? Estratégia de aposentadoria. Muita gente procura para isso. Muitas sim. Muitas pessoas nem sabem que existe. A gente chama isso de planejamento previdenciário. Planejamento, era essa palavra. Isso. O que é o planejamento previdenciário? Nada mais é do que uma análise sistemática da vida da pessoa para verificar em si aquilo que falta para ela, aquilo que ela precisa contribuir, quanto ela precisa contribuir, quando ela vai se aposentar, qual é o valor de aposentadoria que ela vai ter. Então, essa é a ideia do planejamento previdenciário, é fazer uma análise sistemática da vida profissional dela, não é? Para que então ela consiga se aposentar. Eu tive um caso recente lá no escritório de um cliente que ele falou assim: doutor, menos de 3.500 eu não quero me aposentar. Olha, eu também não quero com menos de 7.500. Eu vou te procurar, Romário, falando Ele disse, isso. Dessa forma, se for menos de 3.500, eu não vou me aposentar. Peguei a ficha dele, né, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. Famoso CNIS. Exatamente. Fui olhar, verifiquei que as contribuições dele eram realmente contribuições consideráveis, então ficaria muito próximo. Só que o CNIS dele estava cheio de problemas. E eu disse para ele, se o senhor for requerer junto ao INSS com esse CNIS, cheio de problemas, cheio de lacunas, você não vai conseguir o benefício que o senhor quer. E o INSS vai pagar aquilo que ele entende ser justo, que era o valor de 2.200. Eu falei, então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer toda uma estruturação, aí eu tive que fechar vínculos, solicitar a relação anual de informações sociais, porque muitas informações ele não tinha, então eu tive que solicitar a RAIS dele, o CAGED dele. Quando eu consegui esses documentos, eu fiz uma solicitação de averbação, não é? Uma atualização de vínculos e remunerações junto ao INSS. Com isso, eu consegui aposentar e a aposentadoria dele saiu por 3.780. Então, ele ficou feliz. Feliz da vida. Radiante. Mais um cliente feliz do Dr. Romário Bezerra. Exatamente. Qual é o teto máximo para se aposentar hoje? É o teto da Previdência. Então, assim, para aquelas pessoas que têm contribuições sempre no teto, ou pelo menos algumas contribuições bem elevadas, e aí é bom fazer o planejamento previdenciário para verificar, o teto da Previdência hoje está em torno de 7.500 e poucos reais. Então tá bom. Então vamos ganhar 3.700, tá bom. Está bem próximo. As pessoas confundem achando o seguinte, não, se eu contribuir bem próximo de eu me aposentar, com contribuições altas, eu vou conseguir um bom valor. Não é mais assim, infelizmente. Antes era. Antes nós tínhamos ali a aplicação de 80% das maiores contribuições, descartando-se as menores. Hoje, a partir de 13 de novembro de 2019, regra aritmética simples. Pega todas as
das contribuições, soma e divide pela quantidade delas. Em cima desse montante, eu aplico uma alíquota de 60%, com acréscimo de 2% ao que exceder a 15 ou a 20 anos. Então, isso, na prática, quando você coloca na ponta do lápis, reduz e muito as contribuições das pessoas. Aquilo que ela vai receber de aposentadoria ou de algum outro benefício previdenciário. Gente, sensacional. É o que eu falo, né? Você viu que ele está falando, ele não está lendo nada, não. Está tudo na cabeça dele. É um profissional sentado na legislação. Eu falo isso para todo mundo. Parabéns aí pela explicação. Vou vir com mais perguntas aí para você. Deixa eu conversar um pouquinho aqui com David Ferreira. David, também você, prazer te receber aqui na Casa do Garay. Obrigado por ter vindo aqui. Estou muito feliz com a tua vinda aqui, viu? Eu agradeço pelo convite aí. Sempre feliz por isso. Não, a casa é nossa, tá? A casa é minha, a casa é tua, a casa é nossa. E você colocou aqui um tema muito importante, que é direito do consumidor, né? E é um tema que me pegou de surpresa, que eu jamais ia imaginar que tinha o direito do consumidor entraria nesse tema aqui, que é justamente serviço de internet para quem mora em comunidade de risco, né? Em área de risco, não é isso? Comunidade de risco não, área de risco. Área de risco, né? Exatamente. A internet, ela, com a pandemia, ela se mostrou aí que é um serviço essencial. Sim. Hoje a internet ela se equipara à luz, à água. A tudo. A tudo. Então, infelizmente, também no nosso estado, não é novidade para ninguém, que a gente vê todo dia nos veículos de comunicação, a violência. E ela acabou adentrando em bairros que ficam próximos em comunidades aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, com isso, muitas pessoas ficam sem o serviço de internet porque cortam cabo, furtam. Então, as pessoas ficam, de fato, sem aquele serviço essencial. Uhum. E surge a grande dúvida. E o que eu faço? Eu, como consumidor, estou pagando ali minhas contas em dia, porque as contas não param de chegar. Não para. E o que eu faço? Muitas pessoas ficam no seguinte celeuma, dúvida. Continuo pagando ou não? Vou ter meu nome negativado ou não? E a multa por fidelidade, porque existe aquela renovação anualmente, porque as empresas geralmente fazem para poder dar um desconto ali na mensalidade. Lá no escritório existe bastante caso como esse, acredito eu que os outros colegas advogados também possuem esse tipo de demanda, que ao judiciário existe a obrigação legal da empresa de conceder o serviço de internet, ou seja, de funcionar perfeitamente como era antes. Uhum. E o judiciário ele estabelece ali, a gente chama de tutela antecipada, estabelece uma multa diária para que a empresa seja obrigada a reparar ali os serviços de internet, telefonia, né, porque hoje em dia é conjunto, é um combo, sob pena de uma multa diária. E essa multa ela é fixada de um valor lá que o juiz achar razoável, proporcional para aquele caso, e vai incidindo ali diariamente. Quando chega numa sentença, ele fixa um valor. Geralmente as empresas também costumam recorrer. Só que isso, Robson, a gente chama no direito de caso fortuito interno. Ou seja, a empresa ela responde por todos os vícios ali do serviço que são apresentados, embora seja atingido aí pela violência, aí, que vamos entrar no tema de segurança pública. Mas muitas empresas elas continuam cobrando aquele serviço, mesmo a pessoa não tendo. E as pessoas, às vezes, ali na humildade, continuam pagando, ficam com medo de ser negativado, enfim. Então, existe isso. Claro que, se de fato ficar comprovado que a empresa ela não consegue, de fato, restabelecer o serviço por conta da segurança pública, por ser área de risco, ela vai ser condenada a pagar uma multa que a gente chama de conversão de perdas e danos. É um valor, vamos dizer assim, reparatório, indenizatório para aquele consumidor que ficou durante aquele período ali, não sabe-se quanto tempo ao certo, né? Porque cada processo, né, depende muito aí do andamento. Sem o serviço de internet, então, é reparado ali um valor indenizatório que a gente chama de perdas e danos. E aí ele encerra o assunto, o serviço não precisa mais ser prestado, a pessoa também não precisa ser obrigada a pagar aquele serviço. Então, você deve ter muito cliente, ou então muitas pessoas, né, que não sabem desse. Eu não sabia, eu estou sabendo agora através de você. Porque quando a gente fala área de risco hoje, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, que a Casa do Garay fica aqui no Rio de Janeiro. Todo o estado. É o Rio de Janeiro inteiro. Exatamente, Robson. Assim, eu ia até perguntar para você, diz uma área de não risco aqui que eu vou me mudar para lá. Não existe. Né? Porque você sai, cara, a gente está vendo a violência, não vou entrar nesse mérito, mas, então, assim, a pessoa que teve o seu serviço de internet cortado, o que ela tem que fazer? Ela tem que ligar para a operadora? Ela tem que pegar o protocolo? Isso ajuda o teu trabalho? Ajuda bastante. A gente sempre orienta a fazer uma reclamação, seja na ouvidoria, por e-mail, ligando, e até mesmo pelas plataformas que o governo oferece, o PROCON, o consumidor.gov, que todo cidadão tem direito a acessar esse portal, apenas com o CPF faz um cadastro lá e coloca a conta no nível prata, né, que eles pedem. Então, faz essa reclamação, ajuda bastante, porque o judiciário gosta disso.
Tipo assim, a pessoa buscou resolver administrativamente, mas a empresa continua naquela resistência, então somente a justiça mesmo pode conseguir ali resolver aquele conflito ali que foi causado. E está tendo muita procura desse caso? Existe porque, como você mesmo falou, o Rio de Janeiro todo está em área de risco. E as empresas, elas usam isso como uma desculpa para não prestar o serviço. Elas recebem o valor que o consumidor paga. O boleto ali. Exatamente. E acaba não prestando o serviço. Então, o consumidor passa meses e meses pagando sem ter o serviço. Então, eles estão recebendo sem nada prestar. E aí, nessa situação, foi como o David bem disse. O tribunal, ele entende que é uma questão de fortuito interno. Isso decorre do próprio risco do empreendimento. Por quê? Se a empresa conseguiu lá instalar serviço de internet na residência da pessoa, pouco importa se era área de risco antes ou depois. Instalou. Instalou. Para faturar. É mais Exatamente. Um boletinho ali, né? Isso. Então, ela está recebendo aquele valor. Sim. Então, do mesmo jeito que ela instalou, ela tem a obrigação de consertar, de prestar um serviço, não é, contínuo, porque já que o serviço de internet é essencial e o Marco Civil da Internet, ele diz lá, propriamente, no artigo 7º, que o serviço de internet é indispensável ao exercício da cidadania, a vida comum cotidiana da pessoa, então eles são obrigados a restabelecer. E aí foi como o David disse, não restabeleceu a aplicação de multas, essas multas vão ser convertidas em perdas e danos e esse consumidor ele vai ser indenizado. Fora que assim, ele ainda pode ter devolvido os valores que ele pagou, já que não teve o serviço prestado. Claro. Então, nada mais do que justo, né? Você paga para ter o serviço. Se você não tem o serviço, então por que você está pagando? Exatamente. E ainda acontece lá no escritório, Robson, além dessa questão do restabelecimento do serviço, tem pessoas que simplesmente param de pagar, né? No senso comum, ela pensa que está certo, de fato está mesmo. Não tem o serviço, eu não vou pagar por isso. Não vou pagar, só que essas empresas elas continuam cobrando e pior, negativam o nome da pessoa no Serasa. Então, você não pode, assim, pelo que você está falando, a pessoa não pode agir na emoção, né? Ela tem que agir na razão. Na razão, né? Exatamente. É por isso que eu falo para todo mundo isso, eu falo para meus amigos, advogado, tem muita gente que fala assim, não vou gastar dinheiro com advogado. Advogado é muito caro. Gente, isso daí muda essa ideia, porque não é porque eu estou na frente de dois profissionais aqui que eu vou falar isso não. Advogado, ele não é despesa, ele é investimento, porque ele vai te orientar a como você tem que agir da maneira correta para você ter acesso aos seus direitos. Né? Porque você fica agindo por emoção, meu amigo, quando você age com o coração, em algum lugar você vai sentir. Entendeu? Então, não cai nessa não. Procura um profissional qualificado. Eu estou aqui na frente de dois profissionais que eu já falei aqui no início do programa. São meus advogados, são meus amigos, pessoas do bem, pessoas com conhecimento. Então, assim, mas eu não moro no Rio de Janeiro, como é que eu faço para ter acesso a ele? Procura um advogado qualificado próximo a você, ou então no final do programa aqui ele vai deixar os contatos dele, liga, faz uma consulta e tenha acesso aos seus direitos. Todos nós temos direitos, né? Mas tem gente que estuda para isso. Eu não estudei para isso, eu estudei para estar aqui, sentado nessa cadeira aqui, fazendo as minhas entrevistas e eles cuidam dos meus paranauê aí. Então faz a mesma coisa do que eu faço, liga para o profissional qualificado, ok? O direito do consumidor, eu queria que você voltasse aqui um dia, você também, claro, para a gente falar, tem muitas dúvidas, hoje em dia é muita compra na internet, né? Tem a Shopee, tem a Shein, tudo está mudando, mas e tem gente que quando recebe não gosta, não sabe se pode devolver, não sabe se não pode devolver, tem muito disso também, direito do consumidor. O Código né? de Defesa do Consumidor, ele ainda precisa avançar, porque ele é de 90, né? Então, assim, o tempo passou, muita coisa foi sendo modificada, ele sofreu alterações recentemente, mas foi mais para o consumidor endividado, mas essa questão de direito de arrependimento, isso tem previsão lá também, essa questão do e-commerce, né, que é muito usual, o Código de Defesa do Consumidor, ele abarca boa parte das situações, então nós temos tanto a responsabilidade do fabricante, a responsabilidade do fornecedor e até mesmo a responsabilidade do comerciante, que é quando você não consegue identificar quem de fato fabricou. Então, às vezes, até mesmo geralmente aquele quiosque, né, de bairro que não identifica o produto, ele também pode ser responsabilizado de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, as relações
consumo, elas alcançam tudo na nossa vida. Quando a gente já acorda, a gente já está consumindo um determinado serviço. Você coloca o celular para despertar, por exemplo, você está consumindo um determinado serviço. Você comprou esse produto, né? Então, o direito do consumidor, ele está em tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. E nessas questões de compras online, é sempre bom o consumidor ter muita cautela, porque tem muitos golpes, tem muitos sites que não são confiáveis, tem muitas fraudes, até mesmo dentro das próprias plataformas comerciais de grandes empresas, de grandes varejistas, por meio da plataforma Marketplace, como eles chamam, né? Então, tem muitos golpes que acontecem ali e o consumidor ele precisa ficar antenado. Eu sempre digo para o consumidor, fica sempre de olho em quem vende e quem entrega. Por quê? Se for vendido por determinada loja e entregue por essa mesma loja, abra o seu olho, porque onde você está comprando não vai ter responsabilidade. Então, você entrou no site de uma grande varejista, está lá, vendido por uma determinada empresa X, e entregue por essa varejista, pode ficar tranquilo, porque se não chegou, você pode acionar tanto a empresa quanto a varejista também, elas vão entrar ali no polo passivo e aí vão ser obrigadas a devolver o produto, não é? A pagar uma indenização. Então, sempre tenho essas cautelas, porque isso faz uma diferença gigantesca. Nós já tivemos casos lá no escritório de pessoas que compraram, não se atentaram em quem vendia e quem entregava e ficou no prejuízo. E eu não me atento. Exatamente. Quem se atenta é a Vitória, é minha esposa, porque eu não me atento. Eu vou naquele negócio de clica aqui, sabe? Porque eles jogam uma isca, aí você cai, que é aquilo que você quer. Ah, clica aqui, eu vou e clico. Antes de eu comprar ela, deixa eu ver um negocinho aqui. Cara, é uma coisa completa. E já aconteceu de eu pagar o produto e não chegar, né? E não levar. Não, às vezes é até um serviço mesmo. Ah, clica aqui que vai chegar no seu e-mail. Eu estou esperando até hoje, né? Porque é muito golpista, né? Isso, Instagram. muito mesmo. Principalmente é bom tomar cuidado também com aquilo que a gente sai clicando por causa da violação de dados, né? Muitas pessoas acabam se utilizando desses links aí para poder roubar os dados das pessoas, fazer compras indevidas, principalmente compras online. Hoje nós temos a facilidade, por exemplo, do cartão por aproximação, que eu digo que é um risco gigantesco. Nós tivemos um caso lá no escritório de uma pessoa que ela teve o cartão roubado, não é? E o golpista ele conseguiu fazer as compras, porque a aproximação basta você encostar o cartão. Exato. Quando ela foi procurar a financeira falou assim, eu não tenho responsabilidade nenhuma, porque é por aproximação. Você usa cartão por aproximação? Não usa não? Nem você? Nem eu, só no celular. Tinha um lance nos ônibus ou em transporte público que o cara ia com a maquininha ali, ficava encostando nas bolsas para... Isso, exatamente. Isso foi logo assim que começou. Isso é golpe antigo. Isso é golpe antigo. Exatamente. Quando começaram a habilitar, eu vi toda uma emoção. Eu falei, eu não vou habilitar nada. Acessei todos os aplicativos de banco. Porque, assim, a gente vive num estado que a gente não tem muita segurança. Nenhuma. Então... Nenhuma. Eu adoro ele. Ele é otimista, doutor Romário. A gente não tem muita segurança. A gente não tem nenhuma. Não, a segurança a gente tem a de Deus, né? Porque os homens realmente não, aí, exatamente, não temos nenhuma. Então, eu sempre procuro assim, pensar um pouco além, porque, imagine, olha a dor de cabeça. Você já sofreu ali o sinistro, né? O assalto em si, o furto, já causa traumas na pessoa. E ainda você fica com prejuízo financeiro. Então, não basta aquele fatídico dia, você ainda tem que suportar aquilo por mais parcelas. No caso dessa minha cliente, ela foi cobrada, a gente conseguiu entrar com uma ação, demonstramos que houve falha ali na prestação de serviço, que ela não tinha autorizado e mesmo assim eles tinham feito a liberação para ela. Entendi. Então, a gente conseguiu devolver todos os valores e aquele pesadelo finalmente teve fim para ela. Então, fique ligado, cuidado com as compras por aproximação. Aí, tá vendo? O doutor Romário, o doutor David por perto, eu fico até mais tranquilo agora. Mas se eu sou furtado, eu já estou entrando em outro assunto aqui. Mas quem sabe faz ao vivo. Eu sou furtado, eu sou roubado. O cara vai lá, encosta meu cartãozinho, enquanto passar ele tá... Eu posso reclamar dessas compras que não foram minhas? Sim, você pode apresentar uma contestação junto à própria empresa, alegando, né, que essas compras são fraudulentas. E aí, quando isso acontece, você tem que fazer a demonstração. Então, é importante que, assim, aconteceu o sinistro, foi roubado, foi furtado, já abra um boletim de ocorrência. Hoje você pode fazer direto pela delegacia online, mas é importante que, além de você fazer o registro online, você vai na delegacia para poder validar. Porque quando você faz o registro online, você tem um documento, mas se você olhar a marca d'água do documento, já diz assim, sem valor legal. Por quê? Aquilo dali precisa ser validado pela autoridade policial.
Então, quando você vai na delegacia, já com aquele pré-registro, ele se torna o registro de ocorrência. Com aquilo, você apresenta a companhia, a financeira, a operadora, e você pode impugnar essas compras e dizer, olha, elas não foram feitas por mim, isso aí aconteceu, né, essa situação, e aí eu posso impugnar essas compras e, se ela mantiver, né, se ela conseguir manter essa cobrança para você, você pode ajuizar uma ação declaratória de inexistência de débitos. Por quê? Dentro do direito do consumidor é protegido a vontade do consumidor. Esse consumidor que foi vítima de fraude, ele não quis comprar. Nós temos um caso até muito engraçado lá no nosso escritório, que foi um consumidor que ele foi assaltado e ele desmaiou durante o assalto. Ah, mentira. Ele desmaiou. Desmaiou. Sim, anunciaram o assalto. É um assalto. Ele deu um piripaque igual o Chaves. É homem? Então, é homem. Ok. Tá vendo? As mulheres são mais fortes do que a gente. Feito. Não tem e aí, nada. fizeram empréstimos em nome dele, fizeram compras, fizeram até saques. E ele desmaiado. E ele lá, né, sendo socorrido pelo... Quando ele acordou, ele morreu, né? Porque ele falou, gente, fizeram tanta coisa com o meu CPF. A dívida dele passa da casa dos 20 mil reais. Meu Deus do céu. Fizeram alguns empréstimos. A gente conseguiu cancelar, porque ele nos procurou logo em seguida. Mas aí ficaram algumas cobranças, alguns saques indevidos. Então, nós entramos com ação declaratória de inexistência de débitos, conseguimos ganhar, mas, infelizmente, a companhia recorreu, mas a gente está torcendo para que eles percam também em segunda instância. Ah, é? Isso ainda está rolando lá. O que é interessante também, nesses casos que o Romário está falando, Robson, é que o banco, isso é favorável para o consumidor, o banco não se atenta que foge do perfil do consumidor aquelas compras. Aqueles saques de forma imediata, toda hora um valor alto que, entendeu? Um empréstimo do nada. Então, o banco, às vezes, não se atenta a isso, em vez de bloquear ali. Pô, peraí, isso aqui... E entrar em contato com o cliente. Exatamente. Mas não, deixa. E tem clientes que conseguem reverter isso na justiça. Olha só, que bacana. Gente, conversei aqui com o Dr. Romário Bezerra, né? Minha referência, e Dr. David Ferreira, eles são do escritório Romário Bezerra Advocacia. Vou pedir para vocês deixarem o contato de vocês, tá? Que a gente vai postar isso tanto no jornal DR1 quanto no podcast Casa do Garay. E eu, Robson Lima, comunicador, eu indico esses dois profissionais aqui para qualquer área que vocês necessitem. Entre em contato com essas feras pelo linkzinho que eles vão deixar aqui agora. Pode falar, Romário. Bom, para quem nos procura pelas redes sociais, por exemplo, no Facebook, basta você procurar lá Romário Bezerra Advocacia. No Instagram, você pode nos localizar pelo @Romário Bezerra _ não é, advocacia. Nós temos o nosso site também, que é o www.romariobezerraadvocacia.adv.br. Lá tem os nossos contatos via WhatsApp. No nosso próprio site mesmo, quando você entra, já tem o ícone do WhatsApp. Quando você clica, você já vai direto falar conosco, né? Temos profissionais que nos auxiliam também nessas respostas. Então, quem também quiser nos contactar pelo WhatsApp, basta anotar o número, que é o DDD 21 97677 8704, repetindo, 21 97677 8704. E aí você pode mandar mensagem para a gente, que a gente vai te atender com o maior prazer. E hoje nós conversamos aqui, nós falamos sobre aposentadoria, sobre mitos e verdades, né, das pessoas que acham que podem se aposentar sem aquele tempo de contribuição que é devido por lei. O Dr. Romário explicou tudo. E também sobre o serviço de internet em área de risco, ou a falta de serviço de internet. Se você que perdeu, está chegando agora no finalzinho, volta tudo de novo, escuta essas duas entrevistas aqui que você vai enriquecer o teu conhecimento. E para mais informações, vocês fiquem ligados na Casa do Garay. Acesse aí @podcast Casa do Garay e também @jornal DR1. Foi um prazer recebê-los aqui nessa estreia do podcast Casa do Garay. Vai ser um dia marcante aqui na minha vida, né? Que esse é um projeto que eu já venho há mais de um ano estudando, fazendo, e hoje a gente estreia. Então, eu não poderia ter começado melhor, com meu pé mais direito, se não fosse com vocês. Obrigado pelo carinho. O prazer foi todo nosso, Robson. Então, conte conosco e o que precisar, a gente está aqui à disposição. Então, maravilha. Fica ligado que vão ter mais entrevistas com o Dr. Romário Bezerra e também com o Dr. David Ferreira.
Obrigado pela companhia. Faz o seguinte, entra também lá no YouTube, em podcast Casa do Garay, vai ter a palavra inscrever-se. Você clica, vai aparecer um sininho, você clica no sininho e depois na palavra todas. Pronto. Todas as vezes que nós entrarmos, vão ter muitas entrevistas ao vivo, você vai ser notificado, você vai ser notificada. Vem com a gente vai sortear a canequinha da Casa do Garay, a blusa da Casa do Garay. Fica ligado aí que vão ser muitos prêmios para vocês que vão seguir a gente. Obrigado pela companhia, obrigado pela atenção e até a próxima entrevista.